Fala pessoal, será que o Superannuation aqui da Austrália é equivalente ao fundo de garantia no Brasil? Nesse vídeo a gente vai entrar em detalhes dos dois sistemas, entender um pouco da diferença entre eles e no final também tem uma dica para você não perder dinheiro com seu super aqui na Austrália. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, sou um empreendedor brasileiro atualmente vivendo aqui na Austrália e eu uso esse canal para compartilhar com vocês o que acontece aqui em relação à tecnologia, empreendedorismo, também um pouco de economia, com o objetivo de gerar ideias e insights para a gente melhorar o ambiente de negócio aí do Brasil. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos para a gente continuar fazendo esse trabalho. Valeu e vamos pro vídeo. Quando a gente fala de fundo de garantia no Brasil e Superannuation aqui na Austrália, aparentemente os dois sistemas parecem ser muito próximos, equivalentes, mas existem algumas diferenças consideráveis também. Em resumo, os dois sistemas são basicamente uma conta que existe que o empregador deposita mensalmente um valor ali proporcional ao salário e que você vai usar isso no momento de aposentadoria ou para alguns casos específicos. No Brasil, o que o empregador paga a mais como fundo de garantia é 8%, então isso não é descontado do salário, acréscimo de 8% vai direto para essa conta, e aqui na Austrália o mínimo é de 9,5%, mas eu já vi até 17%, por exemplo, para professor universitário, para algumas instituições específicas. Isso é considerado benefícios, mas o mínimo é 9,5%. Outro ponto importante de entender é o objetivo do fundo de garantia e do super. O super aqui na Austrália é muito claro, o objetivo dele é a aposentadoria. No Brasil isso não fica exatamente claro, porque se fosse aposentadoria você não poderia sacar isso antes, mas eu vou entrar em detalhes daqui a pouco. Primeiro vamos falar da Austrália. Qual o momento que você pode retirar o super? O primeiro ponto é se você for sair do país de forma definitiva ou por um período muito longo. Você pode retirar esse valor que está lá, mas vai ter um imposto relativamente alto nesse saque. É simplesmente uma forma de não deixar dinheiro num país do qual você não pretende retornar. Mas vamos considerar que você vai ficar por aqui. Ficando por aqui, para um residente permanente, por exemplo, ou para um cidadão, ele vai poder usar o super em algumas situações específicas. Uma é na aposentadoria e você também pode usar em casos de compra de imóvel com algumas restrições. Entenda que o super na Austrália ele é estritamente focado na aposentadoria. Aqui praticamente não existe aposentadoria que o governo vai te pagar. Então essa é a principal fonte de renda que você vai ter quando você parar de trabalhar. Então um dos usos desse dinheiro pode ser comprar uma casa desde que seja para investimento. Existem várias formas de se restringir isso e investimento significa que você vai receber aluguel disso. O Brasil já é um pouco mais flexível em relação ao fundo de garantia. Você pode sacar, por exemplo, em demissão sem justa causa, você pode sacar no caso de doenças graves, eu não tenho certeza, mas acho que isso também pode acontecer aqui na Austrália. Você pode sacar também se você for comprar uma casa, mas não tem essa restrição de casa de investimento, você pode usar para comprar uma casa própria. E esse sistema me deixa um pouco confuso no Brasil. Eu não estou fazendo uma crítica, não estou dizendo se é certo ou se é errado, mas eu sempre penso sobre isso e não tenho uma conclusão direta. Que é, no Brasil a gente já tem aposentadoria, o governo paga uma aposentadoria porque a gente paga o INSS durante o período de trabalho. Então, teoricamente, a nossa aposentadoria já está, entre aspas, garantida. A gente tem também o seguro-desemprego, que quando a gente perde o emprego, a gente recebe um valor mensalmente por um período, 5 a 6 meses, se eu não me engano, exatamente o que você tem o tempo de encontrar um segundo emprego. Então, aonde fica a funcionalidade do fundo de garantia aí? Porque o fundo de garantia, se ele fosse para aposentadoria, você não poderia comprar uma casa residencial, por exemplo, e você também não poderia sacar quando você for demitido, porque o foco deveria ser a aposentadoria. E se ele é um fundo de garantia para o desemprego, também existe o seguro-desemprego. Então eu fico confuso em relação a qual é exatamente a função do fundo de garantia. Eu não estou dizendo que esse valor não é importante, eu acho que é sim importante ter essa fração do salário reservada, mas eu só acho que a forma que é feito isso fica um pouco, se sobrepõe a outras estratégias que existem também. É só um comentário, não estou fazendo uma crítica dizendo se está certo ou se está errado, é só um pensamento alto aqui sobre algo que sempre me vem à cabeça. Falando aqui da Austrália, existe um benefício interessante. Como você tem a possibilidade aqui de fazer depósitos também no seu super,
Diferente do fundo de garantia, que a gente não pode pegar um dinheiro e depositar lá, aqui na Austrália a gente pode pegar um dinheiro próprio e depositar, ou a gente pode até pedir para o nosso empregador colocar uma parcela maior, porque 9,5% ele já está colocando, a gente pode falar, coloque mais $500 por mês, alguma coisa do tipo, e ele faz esse depósito direto, isso não vem nem para sua mão. Isso existe uma vantagem, existe um benefício em fazer isso. Quando o dinheiro vem direto para você, você paga o imposto de renda, e a tabela de imposto de renda aqui na Austrália é bem alta. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no card sobre um vídeo falando dos impostos, a diferença de impostos no Brasil e na Austrália. Então, quando você recebe o salário, o imposto de renda é bastante alto. Se você decide mandar direto para o super tem um imposto muito mais baixo que qualquer faixa do imposto de renda. Então, você colocando dinheiro lá, você tem um benefício que você consegue capitalizar mais, porque vai ser cobrado menos imposto. O objetivo do governo é que ele precisa se preocupar menos com você na aposentadoria. Quanto mais dinheiro você tiver no super, quanto mais dinheiro você tiver investido, mais autônomo você vai ser no período de aposentadoria, no período que você não tiver renda mais do seu próprio trabalho. Vamos falar um pouco das diferenças que existem entre eles e tem um ponto que é muito fundamental. Até pouco tempo atrás, o fundo de garantia no Brasil rendia menos do que a inflação. Eu não tenho certeza, mas é coisa de 2 ou 3 anos atrás, o rendimento do fundo de garantia ficava em torno de 3,5% ao ano, o que era menos que a inflação, o que significa que você perdia dinheiro cada ano que passava. O seu poder de compra diminuía. Isso já foi corrigido, o rendimento está maior, ele já ultrapassa um pouco a inflação, então pelo menos não se perde poder de compra deixando dinheiro no fundo de garantia. Mas para mim a principal questão é que a gente não tem controle nenhum sobre o dinheiro que está depositado no fundo de garantia no Brasil. Esse dinheiro fica depositado numa conta na Caixa Econômica Federal e é o governo que administra, é ele que diz o que vai ser feito com esse dinheiro. Em 2017, a Caixa Econômica Federal administrava 470 bilhões de reais. E basicamente o que o governo faz com esse dinheiro todo é usar para financiar sistemas de habitação e para infraestrutura do país. Então sistemas de saneamento, portos e aeroportos que são públicos, enfim. Esses 470 bilhões, que era o número de 2017, é direcionado para todas essas iniciativas. Em resumo, é um dinheiro que é seu, é um dinheiro que é nosso, mas a gente não tem controle sobre o que é feito com ele. A gente não tem como decidir se a gente quer um risco maior, se a gente quer uma possibilidade de rentabilidade maior em função desse risco, ou se a gente quer ser conservador e guardar o dinheiro embaixo do colchão, ou qualquer coisa do tipo. Você não tem escolha, você tem que depositar esse dinheiro na Caixa Econômica e a Caixa Econômica vai usar, junto com o governo, esse dinheiro para financiar habitações e infraestrutura. E esse é o principal ponto de diferença entre o Brasil e a Austrália. Na Austrália você tem total domínio sobre o que é feito com esse dinheiro. Você recebe esse valor e você diz aonde ele vai ser depositado. Claro que precisam ser contas de administradoras de superannuation. Então você pode fazer isso com os próprios bancos ou então com administradoras independentes. Tem administradoras aqui que fazem isso há mais de 100 anos. E basicamente como funciona? Você escolhe uma, pode ser o seu banco, pode ser essa administradora independente, e basicamente todas funcionam da mesma forma. Você entrega para o seu empregador um formulário que eles te dão dizendo qual que é a conta, as informações que ele precisa, e a partir daí os depósitos vão ser feitos direto naquela conta. E você acessando o site, você consegue ver exatamente quanto dinheiro você tem e o que você quer fazer com ele. De um modo geral, as administradoras funcionam da seguinte forma: elas têm alguns tipos de alocação de investimento. Você pode optar, por exemplo, por investimentos conservadores, investimentos moderados, investimentos mais agressivos. Claro que cada um vai ter um nível de risco diferente, cada um vai ter um potencial de retorno diferente. Eu não vou entrar em detalhes de recomendação aqui, porque eu não posso fazer isso. Veja diretamente com o seu banco, com a sua administradora, como que eles tratam essas questões, mas de um modo geral eles funcionam assim. Então, de novo, basicamente você vai ter um tipo de investimento conservador, um moderado e um agressivo. Normalmente, o investimento conservador ele vai estar mais focado em dinheiro em espécie, ele vai estar focado em bonds do governo, que é a dívida pública, que é considerado um investimento mais seguro dentro do país. Então, dentro da Austrália, a dívida do próprio governo é o que é considerado mais seguro, se você estiver olhando só para dentro do país. E o moderado provavelmente já vai entrar com um pouco de ações, um pouco de REITs, que é Real Estate Investment Trusts. Pode ser que também vai ter dívida pública, mas também talvez tenha um pouco de dívida privada. E o agressivo você já vai mais para stocks e REITs e também em mercados internacionais. Você pode escolher investir na China, investir na Índia, na Ásia como um todo, ou nos Estados Unidos, enfim. Esses são os tipos de investimento por
categorias. Você também pode, muitos supers têm a opção de você investir de forma autônoma. Normalmente você precisa de um mínimo de valor depositado, mas você escolhe qual ação que você quer comprar, qual dívida que você quer comprar, ou se você quer deixar tudo em dinheiro, você tem a possibilidade de fazer isso. Para fazer isso eu recomendo que você estude bastante para saber o que está fazendo. E eles também têm uma opção, não são todos, mas algum deles tem uma opção, Lifetime, que a ideia é, eles fazem essa alocação para você em função da sua idade. Então você tem uma expectativa de vida e o começo da sua vida você pode ser mais agressivo no seu tipo de investimento porque você tem mais tempo para frente para conseguir recuperar se você perder alguma coisa, mas ao mesmo tempo você tem o potencial de ganhar mais dinheiro com isso. E conforme vai passando o tempo, você vai ficando mais velho, eles vão diminuindo o nível de risco da sua carteira, aumentando a parte conservadora para que você tenha cada vez mais segurança conforme vai ficando mais velho. Enfim, tem muita informação aqui. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal porque eu vou lançar um outro vídeo falando só sobre isso. Tem muita forma de investir aqui na Austrália. Não precisa de muito dinheiro, dá para investir com $50 e começar. A questão é entender quais são as opções e como buscar informação. O que eu estou falando aqui essas são as opções, vai entender o que cada uma delas pode te proporcionar. Como regra geral, isso funciona em qualquer lugar do mundo, o banco vai ter menos opções e vai ter taxas maiores. E normalmente administradores independentes vão ter taxas menores e mais opções de investimento. Então tente ver essas duas opções e também fique sempre ligado na taxa de administração que o super cobra. Todo super vai cobrar uma taxa de administração, 1% ao ano é caro, 0,7% ao ano provavelmente já pode fazer algum sentido, 0,5%, todo mundo está pagando isso. Então tem que ficar esperto. O resumo que eu queria falar aqui é: o seu dinheiro no super está sob seu domínio, sob seu controle. Se você não está fazendo nada, você pode estar perdendo oportunidades ou você pode estar com seu dinheiro alocado de uma forma que não faz sentido para você, porque não foi você que escolheu. Então tenha isso em mente, o seu dinheiro no super na Austrália está totalmente sob seu controle, só depende de você estudar, entender e escolher o que você vai fazer com ele. Agora, a dica final que eu tinha prometido, eu já vi muita gente fazendo isso. Toda vez que ela arruma um trabalho novo, ela não passa as informações do super antigo que ela tem. Então, cada empregador novo abre uma conta nova de super para ela. E aí, depois de 5, 6 anos trabalhando, ela pode ter meia dúzia de supers abertos, ela não tem a menor ideia de quanto dinheiro ela tem em cada um e do que está sendo feito com cada um desses valores. E normalmente, quando o seu dinheiro está todo alocado numa administradora só, você consegue taxas melhores, você consegue opções melhores de produto. Então, essa é a dica que eu dou. Normalmente, quando você abre uma conta nova em algum super, você tem a opção de pedir para eles vasculharem aqui entre os outros administradores de super na Austrália quais contas você tem aberto e eles mesmos podem consolidar isso tudo. Você só precisa pedir para alguma delas. Normalmente não tem custo nenhum associado a isso, mas é bom dar uma olhada. Pelo vídeo de hoje é isso. Se eu esqueci alguma coisa sobre o super ou fundo de garantia, deixa nos comentários. Eu gosto de interagir e aprender um pouco mais. E fica ligado nos próximos vídeos que eu vou soltar um vídeo sobre investimento bem detalhado sobre o que dá para fazer aqui na Austrália. Tem muita opção. É só você entender o que faz sentido para você em relação a risco e segurança, potencial de retorno ou potencial de preservar o capital. Mas esse é assunto para o próximo vídeo e até mais.